Muito bem. Daniel era um jovem, vamos dizer, adolescente. Quem sabe com seus 16, 17 anos, quando ele foi levado de Jerusalém com os cativos. Foi como um cativo, foi como um prisioneiro levado pelo rei Nabucodonosor até Babilônia. Daniel, seus 3 amigos, Misael, Ananias e Azarias, chegam em Babilônia. E ali toda a tentativa daquele império, daquele imperador, era apagar da mente das nações conquistadas a sua cultura e aquilo que eles tinham, trazer-lhes a cultura de Babilônia, ensinar-lhes a língua de Babilônia e os costumes de Babilônia. E aqueles 3 meninos chegam ali diante daquela cultura e eles se deparam com tantas coisas tão diferentes. Seus nomes são mudados. Seus nomes que engrandeciam o Deus de Israel. Daniel significa juiz de Deus. Misael, Ananias, Azarias eram nomes que exaltavam e traziam a revelação dos atributos de Deus, do Deus de Israel, para o seu povo. Mas os nomes deles foram mudados para os nomes dos deuses de Babilônia. E Daniel é chamado Beltesazar, o deus Bel. E os seus amigos, seus nomes são mudados para Sadraque, Mesaque e Abdenego, em honra, em homenagem aos deuses de Babilônia. Era mexer, era tocar na própria identidade destes jovens. Bem, se eles fossem inexperientes, se eles não tivessem o conhecimento do Senhor, se eles não fossem adoradores fiéis do Deus de Israel, nem os nomes deles estariam aqui. Eles teriam falhado nas provas pelas quais passaram. E não é necessário ir para outra nação, não é necessário ser levado para outra cultura para ter este choque cultural, este choque mundano, esta força, esta pressão maligna do mundo que tenta nos tirar do caminho do Senhor, que tenta apagar da nossa mente a nossa identidade de filhos de Deus. Através do que vem hoje no cinema, nas novelas, em muitos programas, em muitos jogos, de muitas maneiras, em muito ensino, em muita ideologia, é esta batalha constante que vem sobre a nossa mente, que vem sobre os nossos jovens, que vem sobre os nossos adolescentes, para tentar tirar o Deus de Israel do coração deles. Vamos ver o que aconteceu com Daniel. Eles estavam ali em Babilônia, eles foram provados, houve testes físicos, testes de inteligência, de sabedoria, e eles passaram em todos os testes. Eles foram colocados como sábios, eles foram colocados como os melhores ali em Babilônia. Eles foram ajudar na administração real da cidade de Babilônia. Mas olha o que aconteceu. Diz aqui em Daniel capítulo 2, do verso 17 ao 24. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Que mistério é este? O rei da Babilônia, o rei Nabucodonosor, tinha os seus sábios, seus magos, encantadores, astrólogos, aqueles que dirigiam, aqueles que buscavam dos deuses a direção para o povo. E Nabucodonosor teve um sonho. Ele teve um sonho e que era muito significativo. Era muito forte. E então ele chama os seus magos e diz para eles: eu tive um sonho. Eu quero que vocês me falem qual foi o sonho que eu sonhei e qual a sua interpretação.
porque este sonho me perturbou muito. E os magos disseram: conta-nos o sonho, que te daremos a interpretação. Ele disse: não, vocês não sabem todas as coisas? Contem o meu sonho. E se vocês não me falarem qual sonho eu tive e a sua interpretação, vocês todos serão mortos. Aquela sentença veio do rei. E Daniel, Ananias, Azarias e Misael estavam na classe dos magos, na classe dos administradores do rei. E a pena de morte os alcançaria. Daniel ficou sabendo que eles estavam condenados à morte. E então ele pediu um prazo. Daniel, então, fala com seus amigos: vamos orar. Vamos orar. Vamos pedir a Deus. Só Deus pode nos livrar disso. Nós descobrimos que muitas coisas que vêm para derrubar, que vêm para arrasar, que vêm para oprimir, de repente descobrimos que Deus está permitindo para nos levantar, para exaltar o seu nome acima de todas as coisas, nas circunstâncias adversas. Então, o versículo próximo diz: então foi revelado o mistério a Daniel, numa visão de noite. Daniel bendisse ao Deus do céu. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Daniel ora, reconhecendo o poder e a majestade do Senhor. Daniel ora, dizendo: bendito seja o nome do Senhor. Ele que põe os reis, ele que tira os reis, porque exatamente sobre isto, sobre os governos da terra, sobre os grandes impérios que viriam sobre a terra, é que era a interpretação daquela visão que o rei teve no seu sonho. E ele diz: é Deus que muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis, e dá sabedoria aos sábios. Ele continua orando, dizendo: ele revela o profundo e escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Por isso, Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios de Babilônia. Entrou e lhe disse: não mates os sábios de Babilônia. Introduz-me na presença do rei e revelarei ao rei a interpretação. Daniel orou. Às vezes, algumas pessoas pensam que orar não é agir. E dizem: a gente tem de orar e agir. Oração e ação. Mas eu quero te dizer que a oração é a primeira ação que devemos fazer. A oração é abrir os portais celestiais para que as legiões celestiais, os anjos do Senhor, venham em nosso socorro, em socorro da nossa casa, em socorro da igreja, em socorro da nação. É a oração. É a oração esta chave que abre os céus. Orar é agir. Orar é permitir que Deus nos fale, que Deus nos use, que Deus nos encha do seu poder. Orar é isto. Daniel, o que ele podia fazer? Orar. E ele orou e Deus respondeu. Deus respondeu. Deus mostrou para Daniel tudo o que o rei tinha visto. Isto é, só Deus podia fazer isto. Daniel então vai ao rei e diz: ó rei, eu vou te contar o seu sonho, mas eu quero que o senhor saiba que este sonho só Deus podia revelar. Porque este sonho veio dele. Ele está te revelando o que vai acontecer com você e com os reinos que virão.
E ele contou o sonho. O Senhor viu uma grande, estupenda e terrível estátua. Sua cabeça era de ouro, o peito de prata, os quadris de bronze, as duas pernas de ferro e os tornozelos e os pés de barro misturado com ferro. E o Senhor viu quando uma grande pedra foi cortada da montanha sem o auxílio de mãos, e esta pedra foi arrojada sobre os pés da estátua. E ela então foi destruída, ela se esmiuçou, ela se tornou em pó, e aquela pedra se tornou uma grande montanha que cobriu toda a terra. Ó rei, este foi o seu sonho. E os olhos do rei, ficaram assustados, porque fora exatamente este o seu sonho. E ele deu interpretação. A cabeça de ouro é o Senhor, é o império da Babilônia. Depois virá um outro império menor, é o peito de prata, seria o império Medo-Persa. Depois um outro império, os quadris de bronze, o império macedônico. Depois as pernas de ferro, o império romano, que se divide em dois, o oriental e o ocidental. E depois do Império Romano, nunca mais se levantou um governo mundial para dominar as nações, mas ferro e barro, nações fortes misturadas com nações fracas, em alianças. É o tempo que nós vivemos desde que passou o Império Romano. E essa pedra é Jesus. É o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores que virá. Tirado da montanha, do poder, da eternidade, se arroja sobre esses reinos da terra. E tudo é esmiuçado, e tudo é pó, e ele se torna uma grande montanha, governo, autoridade, eternidade sobre a terra, sobre os homens. Daniel teve a resposta de sua oração, e Daniel foi a resposta de Deus para a nação de Babilônia, para a nação de Israel, para nós que vivemos tantos anos depois de Daniel. A oração dele foi respondida. Você pode orar e ser a resposta de Deus para o Brasil, para as nações, para a igreja, para a sua família, para o que você precisa. Você pode orar. Vamos orar? Feche os seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro meu coração e oro diante de Ti. Senhor, tem misericórdia da minha vida. Perdoa os meus pecados. Lava-me completamente de todo pecado, de toda impureza, de toda injustiça. Dá-me um novo coração, dá-me um coração, a mente limpos, saudáveis e cheios da Tua presença. Eu me entrego a Ti para ser Teu, para viver na Tua presença, hoje e para sempre. Recebe a minha vida. Senhor, oramos também pelo Brasil. Oramos para que o Senhor desperte o Teu povo, desperte a Tua igreja para orar, para Te buscar, para estar pronta em santidade em Tua presença, para cumprir o Teu propósito. Livra o Brasil, ó Deus, de toda opressão maligna, de toda corrupção, de todo o intento das trevas de destruir o nosso país. E traz sobre nós tempos de refrigério, de paz, de avivamento, de bênção, de alegria, de riqueza, a verdadeira riqueza, que é a Tua presença. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Como é bom orar. Como é bom confiar em um Deus fiel, eterno e verdadeiro. Que o Senhor te abençoe ricamente e que você tenha a palavra dele em seu coração e possa agir orando, buscando a sua face. Até o nosso próximo encontro, no próximo programa, quando estaremos aqui na Rede Super, compartilhando com você a palavra de Deus. Até lá. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais.
Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.